Bom, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Estamos entrando ao vivo pela minha página do Facebook, Renato Reis Pessoal, né? Vou repassar esse link aí para algumas outras páginas para a gente poder compartilhar com mais pessoas, tá? Então, devagarzinho a gente começa daqui a pouquinho a nossa live sobre saúde mental e sobre assistência social. Tá? Então, vou jogar o link, a nossa live aí para alguns outros lugares e daqui a pouquinho a gente começa. Deixa eu ver se eu estou conseguindo fazer isso que eu quero fazer. Bom, vão se apresentando aí. Boa noite, professor Diogo Souza. Boa noite, Sandra Altuori. A nossa convidada hoje, né, Sandra Altuori, nossa companheira aí. Nos conhecemos há pouco tempo, mas já vimos a quantidade de afinidade e de vontade políticas parecidas que temos. Então, convidamos a Sandra para participar hoje. Boa noite, Sandra. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Renato. Obrigada, Diogo, desculpa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra ser convidada para a live de vocês. Muito bom ter a candidatura de vocês do PSOL aqui em São Pedro da Aldeia. Estamos começando, né? E estou achando muito bom. Obrigada mesmo. Boa noite, Diogão, meu co-prefeito. Isso, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Renato, meu amigo. É com muito carinho que a gente vai falar hoje de um tema muito importante para a gente, né? Que é a saúde mental, que é a assistência social. Então, nesse momento, vamos aproveitar para já falar com todos. Quem quiser participar, né? É só deixar a mensagem lá no Facebook do Renato Reis, né? Quiser fazer a sua pergunta sobre saúde mental, quiser fazer a sua pergunta sobre assistência social para a gente vai responder as perguntas, a gente não foge de perguntas, né, Renato? A gente Verdade. responde todas as perguntas, né? Dentro do tema que a gente se posicionou hoje. Hoje o tema saúde mental e assistência social. Então você aí quer perguntar? Vai lá no Facebook do Renato Reis, né? E faz sua perguntinha nos comentários, que a gente vai ler tudo direitinho e vai fazer as respostas, né? Dentro dos nossos conhecimentos, é claro, né? E a Sandra está aí para nos ajudar, a Sandra está aí para nos dar esse apoio aí também. Sim. Exatamente. Então, os links já foram passados aí, já tem o pessoal nos assistindo, né? Boa noite mais uma vez a todos e todas. Eu sou o Renato Reis, candidato a prefeito pelo pessoal em São Pedro da Aldeia. Estamos hoje juntos com o meu co-prefeito, professor Diogo Souza e Sandra Altuori, doutora em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, ex-diretora do CAPSI, Heitor Villa-Lobos, lá de Madureira, né, por alguns anos, foi diretora de lá. Então, tem uma vasta experiência na área de saúde mental, atendendo uma grande quantidade de populacional ali daquela região. Né? E hoje é trabalhadora da saúde mental aqui em São Pedro da Aldeia, reside em São Pedro da Aldeia. Né? Então, convidamos a Sandra para a gente. Oi? Pela minha saúde mental. Pela sua saúde mental, né? Veio para São Pedro da Aldeia. Perfeito. Bom, essa live é para a gente falar um pouco sobre exatamente a saúde mental do nosso município, como ela está funcionando, né? E para propormos algumas coisas que ainda faltam, que ainda estão muito deficitárias na nossa cidade em relação a essa área. Né? O Diogo é professor, é aluno de psicologia também, então hoje o Diogo vai estar tocando a nossa live aí, principalmente. Vamos lá, Diogão, é contigo. Pois é, Sandra. Sandra, primeiro eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho das dificuldades que existem no trabalho da saúde mental no município. O que mais
atrasa o trabalho da saúde mental nos municípios em geral. Você já tem uma experiência no município do Rio de Janeiro, né? E você traz essas experiências de vida para cá. Me fala um pouquinho da sua história, me fala um pouquinho das suas contribuições, né? E o que foi te amarrando no seu trabalho, as dificuldades que você viu aí acontecendo e que a gente pode ir trabalhando aqui também. Então, eu estou na saúde mental há 20 anos, na saúde mental pública. Eu iniciei no Rio de Janeiro, no CAPCI Elisa Santa Rosa, que é em Jacarepaguá. Minha área sempre foi mais infância, apesar de ter passado pelo Rubens Correia como coordenadora técnica e depois como diretora no Heitor Villa-Lobos, né? Minha carreira na saúde pública passa por esses e no final na emergência do Pinel. Muito tempo de experiência, principalmente com infância, né? A infância é o que onde eu mais atuei. Tanto o Villa-Lobos quanto o Elisa Santa Rosa são serviços que eu participei desde o início, desde a sua formação, né? Assim, o Heitor, então, foi do início mesmo, só tinha eu e depois veio chegando a equipe e cobre uma área de 1 milhão de habitantes. Eu digo assim, São Pedro Aldeia é 10% da área que eu trabalhava lá em Madureira e era bastante duro lá, né? Assim, então, a primeira coisa que eu quero dizer assim, é que São Pedro Aldeia, na verdade, em termos de equipamento, ele está bem. Sim, é um município que tem CAPCI, para uma população de 100 mil, tem um CAPCI, é bastante bom, perto do Rio, você não vê nada igual, né? 1 milhão de habitantes e um CAPCI, em Madureira, por exemplo. Tem um CAPS, né? Ainda tem residência terapêutica, que é uma cereja do bolo, né? da saúde mental, que tem pouquíssimos lugares. Então, assim, em termos de equipamento, eu diria que seria muito interessante que tivesse um CAPS-AD, né? Então, a gente não tem CAPS-AD. Então, seria para completar aí o nosso leque, seria um CAPS-AD, em termos de infraestrutura, né? Assim, de local. Mas tem também, assim, eu penso, né, que tem uma deficiência maior em termos de pessoal, né? A gente tem poucos trabalhadores nesses dispositivos, né? Então, o que acarreta aí uma sobrecarga para os profissionais, um salário muito baixo, até comparável a outros municípios aqui de perto, né? Seria interessante que o salário fosse melhor, né? Somos servidores públicos e o trabalho na saúde mental é um trabalho muito intenso, muito difícil, onde você muitas vezes tem que acompanhar um paciente em crise grave o dia inteiro, né? Assim, e às vezes durante muito tempo até ele se restabelecer e poder estar melhor e, enfim, não precisar ir todo dia para o CAPCI ou para o CAPS, né? Então, assim, o salário eu acho que é muito baixo para esse trabalho, né? Assim, para esse trabalho intenso que os profissionais passam. Precisa de uma equipe interdisciplinar, a gente até tem uma boa equipe no CAPCI, mas ainda faltaria TO e mais psicólogos, enfim. Ainda teria que compor a equipe de uma forma mais consistente, né? E uma infraestrutura em termos de carro, por exemplo, né? A gente não tem carro. Então, assim, tem um carro na secretaria que, eventualmente, ajuda, faz alguns deslocamentos com alguns pacientes que têm dificuldade de chegar ao CAPCI por conta da gravidade, né, do transtorno mental que eles possuem. Então, a gente consegue um carro, mas é um carro compartilhado, não é um carro só para o CAPCI, o que, às vezes, dificulta muito esses casos mais graves. Então, seria muito interessante que tivesse, né, assim. Mas o espaço é muito bom, a casa é muito boa, a casa do CAPS também é muito boa, a gente está até, assim, muito interessado que se mantenha, né, assim, a direção, né, a direção da saúde mental, em ter esses dispositivos afinados com a reforma psiquiátrica, né, com a luta por parar com o hospital como sendo, né, o principal local de tratamento, e sim
né, ser uma alternativa só no momento de grave crise, né, assim, mas a ideia é trabalhar com a pessoa em dificuldade, em sofrimento mental, em liberdade, podendo estar no meio social, que é a única maneira de tratar, né? A gente sabe o que aconteceu com as pessoas que foram internadas, ficaram cada vez mais loucas, né? Até eu ficaria. Eu acho que qualquer um que ficasse internado, tendo que acordar sempre na mesma hora, tomar remédio na mesma hora, tomar banho na mesma hora, ser um número, né? Não ser uma pessoa, que é o que acontece, e encherem de remédio essas pessoas, ficaria mais doido ainda, né? Então, assim, que a gente tem como melhor para o tratamento é o tratamento em liberdade, né? Em trabalhar também a sociedade para poder lidar melhor com essas pessoas que, na verdade, estão em grande sofrimento, né? E precisam de o acolhimento da sociedade para poder se integrar, e eles se integram. A gente tem, né, muitos casos de pessoas que conseguiram, né, conviver socialmente, e é isso, assim, que eu penso aqui de São Pedro. Sandra, deixa eu te contar uma história que eu acho que vai ser muito interessante. Sim. Depois eu vou voltar na tua fala. Tá. Mas, enquanto eu estava como estagiário do ambulatório de saúde mental daqui de São Pedro, né, a gente teve uma experiência de irmos, nós, estagiários, mais a equipe da residência terapêutica, de irmos à pizzaria junto com todos os moradores da residência. E foi um barato, né? A gente entrou na pizzaria, né? Sentamos naquele mesão e batemos papo, e rimos, e brincamos. Foi ótimo, foi maravilhoso aquilo, né? E é isso, trabalhar a liberdade, né? Eles podem ir e devem ir a qualquer lugar, eles podem ir à pizzaria, comer uma pizza rodízio com todo mundo, né? E a gente estava lá para dar o apoio que podia dar, né? Que se acontecesse algo, mas não aconteceu nada, e foi maravilhoso, e eles comeram e beberam, e viram televisão, e foi ótimo. Foi uma experiência muito bacana que eu tive enquanto estagiário, e que eu ainda, dentro da faculdade de psicologia, ainda não tinha a ideia, né, de como trabalhar com psicótico, né, como trabalhar com um doido, né, com um maluquinho, com os nossos maluquinhos, né, falando de forma carinhosa, não falando de forma pejorativa, é claro, né, e isso foi muito bacana para a gente, né, eu acho que não só para mim, mas para todos os estagiários. Mas você tocou em alguns pontos que a gente acha super importantes, Sandra. É quando você falou das dificuldades, né, e eu acho que isso o Renato pode falar muito bem, quando a gente fala de remuneração, né, dos trabalhadores da saúde. A gente sabe, aí eu não estou falando só da saúde mental, estou falando de todos os trabalhadores da saúde do município, que a gente sabe que a remuneração realmente é uma remuneração que não se condiz com o trabalho, não se condiz com o valor profissional, né, daquele trabalhador ali, né? E para isso, né, a gente tem como proposta criar o PCCR para a saúde, né, que é o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para os Trabalhadores da Saúde. A nossa proposta não é criar um PCCR geral para todos os trabalhadores do município, não. A nossa proposta é criar um PCCR para cada área. É um PCCR para a educação, um PCCR para a saúde, um PCCR para a assistência social, né, que também é nosso tema de hoje. Né? Então, a gente quer criar um PCCR que é uma forma de valorização desse trabalhador, é uma forma de incentivo, é uma forma de reconhecer o seu trabalho, né? Quando você entra, por exemplo, eu conheço psicólogas aí na rede, né, que já estão há anos na rede, psicólogo concursado, e que é o mesmo salário desde quando entrou. Então, a pessoa vai se especializando, vai fazendo o seu mestrado, seu doutorado, mas o salário continua o mesmo que estava lá atrás, né? Vai passando anos e anos e o salário continua o mesmo, né?
É incrível, Diogo, porque a gente trabalha com vidas humanas, né? A gente trabalha com vidas. Como o salário ser tão baixo, né? Assim, que valor é esse que dá para esse profissional que está salvando vidas, né? Assim, é muito complicado ter um salário tão baixo e é um trabalho intenso, é um trabalho que exige um desprendimento, uma dedicação. E aí, às vezes, o que acontece? Você tem uma equipe rotativa. E aí é muito ruim, porque você precisa. Porque a pessoa, quando sai da faculdade, ela não está formada para trabalhar na saúde mental. Né? Mesmo a faculdade de psicologia não está formada, nem da assistência social, nenhum profissional está formado. É muito difícil trabalhar com a psicose, trabalhar com a loucura, né? Não é uma coisa fácil. Então você começa a formar a equipe. Aí você trabalha a equipe, lê textos, faz grupos de estudo, né? Você tem toda uma dedicação. E a pessoa, ganhando o salário que ela ganha, aparece um outro emprego, ela vai embora. E aí você tem outro de novo, entra outra pessoa. Então, uma coisa muito importante também, que eu considero importante, é um concurso público. Um concurso público que garanta uma estabilidade. Porque também essa rotatividade, ela é muito prejudicial. Lá no Rio de Janeiro, isso já acontece direto, né? As OS entraram de uma forma avassaladora, né? Assim, então, eu tinha uma equipe flutuante, eu não conseguia formar uma equipe, você formava e aí acabava, e aí a equipe ia embora. Aí você começava a estudar de novo, e aí formava as pessoas, e aí as pessoas vão embora de novo, porque vão trabalhar em algum lugar onde elas vão ganhar mais. Né? As pessoas precisam viver. A gente trabalha com amor, mas a gente precisa de dinheiro. Né? É mentira, é uma hipocrisia a gente dizer a gente trabalha por amor. Não, não é para trabalhar por amor. É para trabalhar por dinheiro e trabalhar com amor. Né? Com muito amor, claro, dedicação, formação. Lá no Rio também não se tem plano de cargos e salários. Então, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, fui para Paris, fiz o sanduíche em Paris, né? Eu tive bolsa sanduíche, e não ganho nada mais por isso. Isso foi uma coisa que eu quis fazer, claro que me ajudou, eu acabei dando aulas, enfim, né? Ajuda você profissionalmente a até ter ferramentas para lidar com um transtorno tão difícil, e no consultório também. Mas não tem dinheiro vindo do público para mim. Então, é importante que tenham concursos públicos específicos para a saúde mental, porque também acontece muito de você ter uma série de profissionais dentro de um serviço de saúde mental que estão lá, mas não que queriam estar lá, queriam estar fazendo outro tipo de trabalho na saúde, que é muito, muito louvável que a pessoa queira, né? Que bom que tem pessoas que gostam de coisas diferentes, né? Se todo mundo gostasse de saúde mental, como é que ia acontecer, né? Quem precisasse, por exemplo, de um socorrista, né? Precisa que tenha um socorrista também, né? Então, que sejam, assim, concursos específicos, que a pessoa saiba que ela está escolhendo entrar para a saúde mental. E aí, ter garantido o seu emprego e um salário justo. E aí você tem uma longitudinalidade no trabalho. Porque um psicótico precisa ter uma referência que vá se estender pela vida dele. Não pode ter um profissional tratando dele sei lá, 6 meses e depois troca. Aí como é que vai fazer a transferência com o profissional? É muito difícil. Eu gostaria, Sandra, se me permite te interromper, que eu acho que você tocou às vezes eu falo demais. Que eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, né? Quando você fala do técnico de referência, né? Quando você está tratando ali, quando você está cuidando, quando você está ali com aquele paciente, né? No CAPS ou no CAPSI, ele tem o técnico de referência, né? Que pode ser qualquer um trabalhador ali daquela instituição, pode ser inclusive até a cozinheira, pode ser, né, o servente, pode ser qualquer um que trabalha ali. E se não houver, né, o concurso público, esse técnico que é de referência daquele paciente que está sendo tratado sai e aquele paciente fica sem referência, né, naquela instituição. Isso acontece não só dentro da saúde mental, mas acontece também nas escolas. Quando, por exemplo, as crianças autistas,
que precisam do cuidador ali, o cuidador de aluno especial. Aqui em São Pedro é chamado de cuidador de aluno especial, né? Pela lei da inclusão, é profissional de apoio escolar. Precisa do cuidador como um técnico de referência, né? Para que possa dar todo o suporte ali dentro da escola. Né? Então, quando se fala de saúde mental, fala de todo esse contexto que é não só o CAPSI ali, né, com aquela criança, mas é o contexto escolar que ela tem que ter né, um técnico de referência lá também, né, a família e toda essa engrenagem rodando aí para que ela possa se dar bem. É muito complexo, né, Diogo? É muito complexo, porque a criança, ela já traz com ela, não é só o paciente adulto, né? Assim, você tem a família, que você precisa atender, tem a escola que ela frequenta, né, que você precisa estar junto, estar perto, auxiliando, ajudando. Não é fácil mesmo, a gente sabe que não é fácil ter um paciente, ter um estudante, né, no caso, não vai ser paciente, vai ser estudante, dentro de sala de aula, com um transtorno severo, como o autismo, por exemplo, e uma professora que não tem essa formação. Então é importante ter esse mediador, e é importante o CAPSI ter funcionários suficientes para estar também junto da escola, para estar fazendo reuniões com os professores, para estar fazendo reuniões com os diretores, para ter um atendimento, um canal direto. Tem também os CREAS, né? A gente está falando de assistência social. O CAPSI precisa estar perto da assistência social, tem que ter pernas para isso, né? Ele precisa também estar junto, porque muitas crianças chegam lá com questões com o conselho tutelar, né? Chegam, às vezes, indicadas pelo Conselho Tutelar. Então, a gente precisa estar perto do Conselho Tutelar, conversando com eles, ajudando eles, estando juntos, sendo parceiros dentro desse cuidado. Né? O cuidado é muito amplo. Tem a justiça também. Né? Tem crianças que têm problemas com a justiça e que precisam também que a gente esteja perto da justiça, acompanhando. Então, é uma rede. A criança, ela traz consigo, quando ela entra no CAPSI, ela não entra sozinha, ela já entra acompanhada de uma rede de outros profissionais, de outras instituições, de outros setores, que precisam tá fazendo um link, né? Uma conversa. É muito trabalho, é muito trabalho. Meu amigo, a Sandra falou um pouco da importância do concurso público, né, meu amigo? Sim, então, para dialogar realmente, né, com essas questões que a Sandra colocou, né? Primeiro, antes até do concurso público, é muito importante a gente deixar claro que somos totalmente contrários às organizações sociais. E, se não me engano, somos os únicos que colocamos no nosso programa de governo que vamos acabar, que somos contrários às OS, né? Porque as OS, para quem não sabe, né, é importante explicar, são as organizações sociais que gerem de forma privada a saúde do nosso município, né? E todas as áreas dessa saúde, né, do que se é colocado como saúde, a saúde mental, que é o nosso tema de hoje, está inserido nela, né? Então, a prefeitura, ela paga um valor mensal para essa organização social, e essa organização social, enquanto uma empresa, ela vai pagar funcionários para trabalhar na área de saúde. E aí o que a Sandra Autuori traz em relação a essa referência, né, que o paciente de saúde mental e aos outros pacientes também, não só de saúde mental, né, mas de diversas outras áreas, precisam ter, né, dessa pessoa que é uma referência para ela, que se torna uma referência, isso acaba não ocorrendo. Além do que, quando a gente fala de empresa, a empresa visa lucro, né? Então ela vai pagar baixos salários, não vai se preocupar com a questão dos equipamentos necessários para proteção, né? Os EPIs, né? Como a gente coloca. Além do que, Renato, a direção de trabalho, né? A direção de trabalho de uma instituição pública que tem que seguir, né, a direção, por exemplo, da reforma psiquiátrica é totalmente diferente de uma OS, que tem outros interesses. Né? Então, inclusive a liberdade dos profissionais. Eu sou concursada, né? Eu tenho o meu emprego garantido, eu posso falar o que eu penso, eu posso estar no diálogo. E a reforma psiquiátrica só foi feita com a democracia em 80.
né, quando começou a abertura, é que foi possível a gente começar a dizer o que acontecia dentro dos manicômios, porque antes não podia. Então a gente precisa ter liberdade. Sem liberdade não há diálogo, não há conversa. E as OS não fornecem liberdade para os seus profissionais. Os profissionais que estão na OS são obrigados a seguir as normas da OS e não as normas da direção da saúde pública. Exatamente. Não pode ser terceirizada. Então, no nosso programa de governo, né, pegando esse gancho, temos aí que somos contrários às OS e que vamos fazer um concurso público específico também para a área de saúde, né, e aí englobando a saúde mental, para dialogar com isso que a Sandra colocou. Né, nós temos que ter aquele profissional sabendo que ele vai trabalhar naquela área de saúde mental, né? Ele é daquela área, daquele setor, então o concurso público dele vai ter uma lotação na saúde mental. Né? Isso é muito importante também para a gente deixar muito claro. A luta antimanicomial também é uma luta que está dentro do que a gente sempre pensa. Eu já fui em diversas manifestações da luta antimanicomial no Rio de Janeiro, né? Sempre lembrando do Franco Basaglia, né? Que foi o cara aí que começou isso, esse movimento internacionalmente falando, na Itália, né? É sempre bom lembrar dele, né? E aí na década de 80, como a Sandra colocou, esse movimento, no final da década de 70, né? Na década de 80, esse movimento começa a chegar com mais força aqui no nosso país, né? Então é importante a gente deixar muito claro que dentro das nossas propostas está sim fazer concurso público para a área específica, fazer também, junto com o sindicato dos profissionais dessa área, né, ouvindo os profissionais, um PCCR, um plano de cargos, carreiras e remuneração, que não existe em São Pedro da Aldeia e não existe no Rio de Janeiro, como a Sandra falou, né, uma cidade como o Rio de Janeiro não tem um plano de cargos, carreira e remuneração. E nós somos totalmente a favor que se tenha, porque esse plano de cargos, carreiras e remuneração, ele vai dar condições para que esses profissionais possam ter mais ainda vontade do que já tem, né, de poder se especializar, de poder ter uma tranquilidade e poder também adquirir um conhecimento ainda maior para ser inserido no seu trabalho, no seu local de trabalho, no nosso município. Então, quem ganha também é o município e os munícipes, porque vai ter aí uma gama de profissionais que vão conseguir trazer mais ainda, né, os seus cursos, os seus mestrados, os seus doutorados, os ensinamentos que eles vão ter aí para dentro da nossa rede de saúde mental aqui. E é importante também a gente falar dessa rede de saúde mental, né, do trabalho que nós temos que ter conjunto com as outras cidades, né, com os outros municípios da nossa região, né, porque muitas vezes, ainda mais na nossa região, que há uma mudança de cidade com muita facilidade, então a população de saúde mental que é atendida, um paciente que é atendido em Cabo Frio pode vir morar em São Pedro, e essa rede de saúde mental ela vai ajudar a entender o histórico daquele paciente para uma melhor condução, né, da sua saúde mental. Então, todos esses compromissos nós temos, estão no nosso plano de cargos, carreiras e a construção de um CAPS-AD, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, né, que é muito importante também. Eu tive a sorte de ter estagiado por 3 anos e meio num CAPS-AD em Niterói, um CAPS-AD que é da UF, né, que era da UF e infelizmente hoje não existe mais, né, ele era comandado aí pelo setor de saúde da UF. Foi um grande aprendizado que eu tive trabalhar com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, né, em contato direto com esse uso abusivo de álcool e outras drogas, adultos também, né? Então, em São Pedro da Aldeia, nós temos que inserir também esse debate, parar de tratar o abuso, principalmente de drogas ilícitas, como algo a ser combatido pela segurança pública. Ele deve ser combatido pela saúde. Sim. Então, é um dos nossos... Né? Mais do que combatido. O uso abusivo não precisa de
de ser policiado, né? Assim, Exatamente. Tratar essas pessoas. Tratado. Tratar. Exatamente. Bom, eu tenho alguns comentários aqui, vamos falar um pouquinho dialogar um pouquinho com as pessoas que estão nos vendo, estão comentando, né? O Tiago Valadares, nosso companheiro. Boa noite, Tiago, obrigado pela sua presença aí online. A Fernanda Afonso também, boa noite, Fernandinha, obrigado. O Léo da Dengue, que é um candidato a vereador, né? De um outro partido, mas da nossa cidade, que está na linha de frente aí do combate às endemias. Aqui é um agente de combate a endemias aqui na nossa cidade, então está participando também. Obrigado, Léo, pela sua presença. Tiago Faladares colocou que parabéns pela escolha do tema. Discutir a saúde mental é muito importante, com certeza, né? Carlos Afonso, dando boa noite aí, nosso querido professor Carlos Afonso, professor aí da rede estadual do nosso município, da aula lá no Feliciano Sodré também, junto com o professor Diogo, nosso co-prefeito. E ele coloca: está mais que provado que as OS, as organizações sociais, pela sua própria natureza de buscar o lucro, não atendem aos interesses da população. É preciso resgatar o concurso público. Falamos sobre isso aqui, né? Muito importante que a gente possa resgatar essa ideia de concurso público, ver o déficit de profissionais que nós temos e parar também, porque muitas vezes esses cargos, né, de contratado e tudo mais são cargos políticos que são utilizados na troca de votos, na troca de favores, na velha política, então a gente tem que acabar com isso também. O Armando Costa, que é o companheiro da Sandra Tuori, né, participando aí, boa noite, Armando, obrigado pela sua presença. A Marinalva pergunta: boa noite, quais são os candidatos a vereador pelo PSOL? Marinalva, eu vou falar disso daqui a pouquinho, só vou ler os comentários e falo disso. A gente começa a responder as perguntas. Carlos Afonso, muito bom ver uma mulher na linha de frente num setor tão importante da saúde do município. E vou te falar, Afonso, na saúde mental, né, e na saúde em si, as mulheres sempre estão na linha de frente, né, com muito afinco, com muita força. O Armando coloca: como vocês se posicionam na questão, quais são as propostas do candidato? Falamos de algumas aqui, vamos continuar a falar. O Afonso: existe um movimento antimanicomial? Em São Pedro, eu não sei, Sandra, aí você, se puder falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E aí você pode... Né? Aqui, não, acho que não tem manicômio. Não tem manicômio, né? Mas, assim, no estado do Rio de Janeiro, né, se você puder falar um pouco sobre essa luta antimanicomial. A Arli, professora de Geografia, parabéns, querido. Renato Reis, obrigado, Arli. O Tiago Valadares, puxando nosso número aí, né, o Vote 50. A Carol Souza: precisamos de profissionais qualificados e humanizados em nosso município. Com certeza, Carol. O nosso intuito é, com toda certeza, tratar os profissionais, não só de saúde, mas todos os profissionais dessa forma, né, humanizada, e qualificar os profissionais como eles bem merecem também, para além daquilo que eles já sabem, né? E a Janice Chaves, que é profissional de saúde também, né, aposentada. Boa noite, Renato Diogo, em defesa do SUS, sempre, né? O SUS aí, sempre nas nossas falas. Então, tivemos algumas perguntas aqui. Vou responder rapidamente a Marinalva sobre a questão dos vereadores e depois a gente continua o nosso papo. Marinalva, nós infelizmente não conseguimos lançar uma nominata para vereadores. Por quê? Nós tínhamos 3 mulheres pré-candidatas a vereadora em São Pedro. E com o passar do tempo, com a pandemia, com os vários problemas que essa pandemia trouxe, né, para a nossa vida, essas mulheres, infelizmente, desistiram de se candidatarem. E aí, os nossos outros 3 pré-candidatos do gênero masculino também não puderam se candidatar, porque é uma lei, né, de proporcionalidade de no mínimo 30% de um gênero. Então você não pode ter 3 candidatos homens e nenhuma mulher. Você teria que ter no mínimo 2 mulheres, ou 3 mulheres e 2 homens nesse caso, né? Ou sempre respeitando essa proporcionalidade, que no caso do pessoal sempre há uma tentativa de ser no mínimo 50%. É importante deixar claro isso. E por essa razão nós não quisemos fazer como a maioria dos partidos fazem, que é lançar
laranjas, né, mulheres laranjas, para poder dar essa possibilidade de candidatura desses 3 homens. Então, ficamos sem candidatura ao Legislativo, mas temos alguns candidatos que apoiamos, tá, especificamente em outro partido. Eu não posso publicamente aqui, por conta das leis eleitorais, falar sobre isso, mas se você quiser me procurar inbox, a gente pode conversar sobre o assunto e eu falo para você, e para quem quiser, tiver também com essa dúvida aí em quem votar para vereador, que tem essa linha muito voltada ao PSOL, ao nosso partido, que tem essa linha também dentro das nossas propostas de que estão apoiando a nossa candidatura, né? Podem me procurar no inbox, pode procurar o professor Diogo também. É isso. Só para fazer uma informação que eu falei errado, a Janice me corrigiu, na ativa, não me aposentei não. Então, Janice, perdão, achei que você estava aposentada, não está não, está na ativa. E a Mariene, boa noite, voto 50, obrigado, professora Mariene, pelo seu carinho. E aí eu jogo para vocês de volta, para que a gente possa responder essas perguntas aí sobre o movimento antimanicomial, né? A Sandra pode falar um pouco melhor sobre isso, e as outras perguntas que podem vir a aparecer aí. Então, a gente agora tem um problema grave, não aqui só em São Pedro, mas a gente tem uma tendência, e aí o Diogo também pode me ajudar nessa, que é essa ideia maravilhosa, né? Estou sendo irônica, obviamente, de se fazer escolas específicas para crianças autistas. Só um detalhe, é só estudar, né, ver a história, e a gente vai saber que foi assim que começaram os manicômios na infância. Né? Assim, aliás, a gente está estudando isso lá no CAPCI, e aí é importantíssimo as pessoas saberem que não dá para juntar 10 autistas, 20 autistas dentro de uma instituição fechada, onde vai haver normas rígidas e pessoas que, assim, podem até ser bons professores, mas que não vão ter essa formação para tratar com eles, e achar que isso vai ajudar os professores que estão lá e as crianças. Não vai acontecer. A gente é pela inclusão. A gente que essas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né, no trato com as outras, né, o autista tem uma dificuldade de laço social, que elas possam exercer o laço social. Porque se a pessoa tem uma dificuldade de fazer laço social e pega e distancia ela do mundo, isso não pode ajudar. É claro que isso atrapalha. É claro que essa pessoa vai ficar cada vez mais longe do mundo em que é para todos, é para eles também. Não existe um mundo especial para autista. Existe um mundo para todo mundo. Então, eles precisam viver nesse mundo que é o nosso mundo. Então, a gente precisa, sim, fazer um trabalho com a sociedade, mas tem um trabalho com eles, que é na inclusão. É reforçar isso, esses mediadores dentro das escolas. Porque essas escolas específicas para autista, as mães vão deixar de manhã e pegar à noite, que aí vão achar que eles vão estar sendo cuidados, como foi assim do Brasil, e esses lugares acabaram virando manicômios. E eles ficaram cada vez pior, com mais transtorno, cada vez piores, cada vez com menos possibilidade de manter uma relação com as outras pessoas, e foram piorando. E isso viraram internos, né? Assim, perderam a vida deles lá. Né? São vidas humanas, gente. São pessoas, podem ser autistas, mas são pessoas, sentem, sofrem, podem se relacionar. Então, a gente não pode prender as pessoas. Isso vira uma prisão. Não tem como você fazer disso ser uma boa ideia. E nem a instituição, só mais uma coisa, tem no Rio de Janeiro uma coisa muito legal, que aqui eu comecei a pensar, que é uma associação dos pais dos autistas. E eles foram lá já várias vezes, sabe, na LERJ, contra todas essas iniciativas, dizendo: eu quero meu filho livre, eu quero meu filho na escola com os outros alunos, eu quero meu filho na praia, quero meu filho no shopping, quero meu filho na vida. E não preso. Perfeito. Sandra, assim, você tocou num assunto que me mexe muito comigo,
né, essa nova política nacional de educação inclusiva que foi decretada pelo presidente Bolsonaro é uma política extremamente autoritária, retrógrada e segregadora, né? E eu acho que é muito importante a gente falar disso quando a gente está falando de saúde mental aqui. Por quê? É importante que a gente primeiro olhe, como você colocou, Sandra, a nossa história. Nós, do PSOL, eu acho que isso tem que ficar muito claro, nós defendemos a ciência, né? É o que a ciência fala, é o que a ciência traz para a gente. E a história, né? Porque lá atrás, quando a gente começa a estudar a história da pessoa com deficiência, como ela foi tratada no Brasil e no mundo, a gente consegue perceber que todo o início ele tem o início voltado para a segregação, voltado para colocar a pessoa com deficiência, a pessoa com doença mental, né? Lá um sofrimento mental. Um sofrimento mental, isso melhor dizendo, escondidinha, no lugarzinho dela, presa, né? Esse movimento segregatório, ele ficou na história do nosso país durante muitos anos e por isso que veio exatamente a luta antimanicomial, que era justamente para a gente entender que o melhor tratamento para a pessoa em sofrimento mental não é o esconderijo, não é o isolamento da sociedade, mas o contrário, é ela estar em sociedade. Esse é o melhor tratamento para ela. Né? É a inclusão social, é a inclusão dessa pessoa, né? Dando a ela todo o direito que o outro tem, dando a ela todo o suporte, todo o aporte, né? Que a sociedade dá para todos e para todas e para ela, inclusive. Né? Essa é a questão da inclusão, exatamente. Então, quando chega esse decreto, onde ele institui escolas especializadas, onde ele coloca salas especializadas para alunos, a gente está vendo um retrocesso no Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que estava sendo trabalhado, né, aos passos, né, porque, gente, olha, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala de mudança de paradigma, né? A gente está vindo de um paradigma médico para um paradigma social. E quando a gente fala de mudança de paradigma, a gente fala de mudança de toda uma forma de pensar de uma sociedade. E isso não acontece de hoje para amanhã. Entender como funciona a educação inclusiva, entender como funciona a saúde mental, não acontece de um dia para a noite. É preciso que as pessoas, né, estudem, participem, é preciso que as pessoas sejam informadas, é preciso que as pessoas vão adquirindo conhecimento ao longo do tempo. Né? E aí, Sandra, você tocou num ponto que eu acho que eu preciso falar disso aqui. Né? Há uns anos atrás, eu fui diretor de educação inclusiva em São Pedro da Aldeia, de 2015 a 2018. Né? E nesse tempo, a gente implantou um projeto no município chamado Semana de Educação Inclusiva. Nessa semana, era uma semana no ano em que a gente reunia todos os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do ano pelas escolas com os alunos com deficiência. A gente compartilhava as ideias com todas as outras escolas, só que a nossa maior proposta era divulgar a inclusão. A nossa maior proposta era fornecer à população a ideia exata do que é inclusão. Então, a gente trazia palestrantes, a gente fazia eventos, a gente fazia, nesse momento ali no teatro, tinha apresentações artísticas com pessoas com deficiência, né? Que é muito bacana e que muitas vezes as pessoas falam assim, caramba, eu não sabia que a pessoa com deficiência ou com a pessoa em sofrimento mental podia fazer aquilo, eu não sabia que o autista podia dançar, eu não sabia que o surdo podia dançar, eu não sabia que várias coisas que eles podem fazer e podem mesmo, né?
Então, a nossa maior proposta na Semana de Educação Inclusiva era mostrar para a sociedade, ó, eles existem e eles podem fazer o que eles quiserem fazer. Né? O que eles quiserem fazer, eles precisam se sentir livres e parte dessa sociedade. Né? Bom, mas esse movimento foi perdendo força porque precisa de vontade política para que isso aconteça. Né? Infelizmente, todo movimento em que se trabalha pelo governo, ou com o governo, melhor dizendo, e que não há o apoio da sociedade civil, um apoio forte, precisa com que o governo tenha vontade de exercê-lo. E a gente sabe que, infelizmente, né, é uma coisa que eu falo, só vai doer na pessoa quando é o calo dela. O que eu quero dizer com isso? Só vai doer quando o prefeito tiver alguém, por exemplo, que tenha deficiência na família, ou que tenha alguém com sofrimento mental na família, para que ele possa entender que aquilo é importante. Né? E aí, a vontade, né, política em dar apoio. Teve semanas de educação inclusiva, Sandra, eu queria deixar isso aqui registrado, que eu tive que tirar investimento do meu bolso para poder fazer. E isso poucas pessoas sabem. Acredito. Isso poucas pessoas sabem. Né? Inclusive as pessoas que trabalhavam comigo lá. Porque o que é maior do que eu é a inclusão. Eu acho que São Pedro precisava entender isso, São Pedro precisava conhecer isso. Né? Então, quando você traz todas essas questões que você trouxe na tua fala sobre essa nova política, isso mexe muito comigo no sentido de que foi o que me movimentou a estar aqui hoje. Pois é, essa história de nova política está me enchendo a paciência, sabia? Porque as pessoas estão trazendo o velho, o que já não deu certo, dizendo que é nova política. Como é que essa escola é nova política? Gente, isso é a coisa que já aconteceu, já deu errado, e a gente já desistiu disso. Então, estão trazendo coisa velha, ferrada, que não dá certo, como se fosse novo. Isso em todo que é lugar. Agora eu sou a nova política. Que nova política? Negociando cargo, trazendo OS, terceirizando tudo, acabando com o público, isso é novo? Isso é novo? Isso não é novo, isso é uma porcaria que já se fez e não dá certo. Agora, tem uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando sobre essas ideias de poder tocar, cantar, e assim, toda a minha trajetória é na interseção da arte com a saúde mental, né? Isso eu não tinha falado antes, quando eu falei do meu currículo, mas tanto meu mestrado, quanto meu doutorado, quanto os artigos que eu escrevo, normalmente eu incluo a arte, de forma geral, mas o vídeo, o teatro, artes plásticas e tal. E aí, uma coisa que eu acho que é importante as pessoas perceberem, porque quando a gente fala de saúde mental, saúde mental é uma coisa muito específica, né? Só para pessoas com transtorno. Não. Saúde não é ausência de doença. Saúde é muito mais do que ausência de doença. Saúde mental, como é que uma pessoa pode ter saúde mental se não tem água em casa? Se não tem dinheiro para botar comida para os filhos? Se não tem saneamento básico? Isso não dá para ter saúde mental assim. Então, a saúde mental, ela é um leque de coisas imenso. Né? E saúde mental é ter lazer também, é ter cultura, ter teatros funcionando, ter cinema, as crianças poderem fazer teatro, as crianças poderem fazer cinema, fazerem vídeos, né? E aí tem uns projetos meus que eu não vou adiantar aqui, mas projetos meus aqui para São Pedro, que eu espero que eu consiga fazer, que tem a ver com isso, com essa relação da saúde mental como qualidade de vida. Saúde é qualidade de vida. E qualidade de vida é tudo, né, gente? É tudo. E a gente não pode negar isso para os nossos autistas, né? A gente não pode negar que eles possam ir a teatro, que eles possam ir a cinema, que eles possam fazer cinema, que eles possam fazer teatro, desenhar, pintar. Eles fazem isso no CAPCI, né? E seria muito legal que tivessem espaços que pudessem abrigar e expor essas
essas criações artísticas dele. E as outras crianças também, no movimento de integração, né? Assim, essa cidade seria muito mais feliz se ela tivesse mais cultura. As pessoas teriam mais saúde mental se elas tivessem mais cultura, né? Mais coisas para ver, coisas para fazer, né? A gente precisa pensar na saúde mental com mais amplitude, eu acho. Falta muito, né, na cidade. Porque fala. até... eu lembrei aqui, você estava falando do sofrimento, eu lembrei até de Freud, né? Quando ele fala no mal-estar da civilização, o motivo dos sofrimentos, né? Que é Exato. Né? E ele fala exatamente isso, né? Que a gente... Vou dar o crédito. Né? A gente vai sofrer mesmo. Só que a gente precisa passar por essa vida, né? Exatamente buscando formas de sermos felizes, buscando formas menos sofridas, né? Porque a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que correr atrás das nossas coisas. É isso, né? É o movimento social que está aí. Mas se tiver, por exemplo, depois do trabalho, aquela praça que eu posso estar ali com meu filho, né, brincando num parquinho, se tiver, no final de semana, né, um lugar que eu possa sair com meu filho para ver um bom show, para ouvir uma boa música, para ver uma peça de teatro, a gente tem propósito. A pandemia mostrou isso, né, Diogo? Essa pandemia mostrou isso. Como é que as pessoas não podem ficar sem livro, sem filme, né? Não podem. Sem arte não dá para viver, não dá para ser feliz, não dá. As lives ajudaram bastante na saúde mental, né, das pessoas. Música, teatro, poemas, né? Sim, sem isso não dá, né? E isso é saúde mental. A gente precisa de saúde mental. Saúde mental também é saneamento básico. Isso me faz lembrar bastante a pandemia. Como é que você vai ter saúde mental? Isso me faz lembrar bastante a época, como eu citei antes, que eu estagiei no CAPS AD, né, que tinha esse trabalho intersetorial mesmo, né? As pessoas, as crianças, os adultos também, que se quisessem, podiam fazer lá jiu-jitsu, podiam fazer aula de artes, de pintura, podiam fazer teatro, então tinha toda essa gama, e a gente via o envolvimento que aquelas pessoas tinham com a questão das artes, principalmente, né? O esporte também é muito importante nesse sentido, né? Então, acho que isso que vocês estão falando, de trabalhar de forma intersetorial, né? Buscar o apoio, né, da cultura, o apoio da educação, o apoio da área de esportes também, enfim, isso é muito importante para a gente implantar na nossa cidade. Também faz parte, né, desse nosso projeto, dessa nossa proposta que a gente tem para levar. E sempre também trabalhando junto com os conselhos comunitários, é importante lembrar, né, nós queremos governar junto com a população, através de assembleias populares, ouvindo a população e através dos conselhos, né? E aí ouvir a comunidade também que participa daquele espaço, né, de saúde mental, também é de total importância ouvir os pais, ouvir os pacientes, entender quais são as necessidades e o que a gente pode melhorar. Né? A gente não pode ter uma política que seja implantada de forma de cima para baixo, né? Vamos colocar assim, que seja horizontal a questão. Né? A gente tem que trabalhar em conjunto, ouvir as pessoas, principalmente as pessoas que sabem sobre a área, né? E uma live como essa aqui, para além de qualquer coisa, é muito educativa também, porque a gente acaba aprendendo um monte de coisa, lembrando um monte de coisa que a gente já viveu e juntando também, ligando vários pontinhos que às vezes estavam muito desconexos, e aí com as falas de vocês a gente vai lembrando e conectando as questões e vendo a importância que cada área tem, né? Tem as suas especificidades, mas que elas juntas podem ajudar muito mais a população. É isso aí. E até com a saúde mais restrita mesmo, né? As clínicas da família, essa relação da saúde mental com a saúde básica
ela é fundamental. Eu digo que saúde mental também é saúde básica, apesar de ter saído, né, da saúde básica, porque ela é de portas abertas, né? Os CAPSs atendem a quem chegar lá, não precisa ser indicado, então não é secundária, né? Uma saúde básica, primária, mas com ter essa relação, não sei quantas pernas tem que ter a saúde mental, né? Com as clínicas da família é primordial, porque lá na clínica da família, muitas vezes começa a aparecer casos, por exemplo, de crianças autistas que já começam a dar um sinal, e se essa equipe está preparada para identificar, a criança chega muito mais cedo a um CAPSI. E quanto mais cedo uma criança autista chega a um CAPSI, melhor é o prognóstico. Quanto mais cedo começa a ser tratada, melhor é o prognóstico. Isso com certeza, eu estou há 20 anos, então eu tenho pacientes que já estão com mais de 20 anos, né? E todos eles que chegaram pequenos falam, estão na sociedade, eles conseguem, né, se relacionar. É uma diferença enorme dos que chegavam com 16 anos, 15 anos, entende? É muito diferente. Então, essa proximidade com a saúde básica é fundamental. É fundamental. E aí, Sandra, você me lembrou uma coisa que me batia muito na época que eu estava na diretoria de educação inclusiva e como orientador educacional também, que era uma questão. Quando a gente identificava, por exemplo, um aluno na escola, mas que a gente sabia que ele não era caso de CAPSI, né? E aí a gente pensava assim, caramba, eu vou encaminhar esse aluno para onde? Né? Cadê o ambulatório de saúde mental do município? Cadê aquele atendimento psicológico, terapêutico, que não é para pacientes de CAPSI, né? Não tem complexidade que necessite de uma equipe interdisciplinar, mas precisa de um tratamento psicológico, digamos assim, não é isso? Exatamente. E eu, como orientador educacional, eu sinto falta desse dispositivo no nosso município. Tem 2 psicólogos. A gente só tem 2 psicólogos no ambulatório, né? Como que 2 psicólogos eles vão dar conta de um município de 100 habitantes, né? Não dão conta. Então, uma coisa que me angustia muito como orientador educacional, porque eu estou lá na minha escola trabalhando, identifico o meu aluno, identifico que a dificuldade dele ali não é para CAPSI, né? não é persistente, né? Não é daqueles critérios que é para CAPSI, mas é uma dificuldade que ele precisa de acompanhamento psicológico, né? Precisa ter um apoio ali de uma terapia, de uma análise, enfim, ele precisa disso. E aí eu encaminho ele para o ambulatório municipal. Chega no ambulatório, a fila é gigante, né? Porque só temos 2 psicólogas lá, e aí vai acabar o ano e o aluno vai ir embolando aquela dificuldade dele, e muitas vezes ele não consegue ser atendido, né, por causa da quantidade de gente que tem para atendimento. É uma coisa, né, Diogo? Porque criança, né, eu trato de criança há muito tempo, em consultório particular também, enfim, e com atendimentos é muito rápido a melhora. Assim, não são casos que vão ficar a vida inteira lá, como no CAPSI geralmente é assim, né? Pelo menos até os 18. Né? São casos que, às vezes, só com um olhar, um olhar mais atento, uma escuta mais apurada, você consegue resolver aquela questão ali que está impedindo ele, porque aquela confusão fica na cabeça dele, não sobra espaço para entender matemática. Como é que ele vai entender matemática se a cabeça dele está toda cheia de questões que não estão sendo trabalhadas, elaboradas? Então, não é algum tratamento longo, né? Se você tivesse algumas psicólogos ou psicólogos, né, dentro de um ambulatório, né, destinado à criança e tal, você ia ter uma melhora na educação muito grande. É isso, né? Tudo conversa, tudo conversa. É por isso, Sandra, que a gente tem como proposta resgatar o ambulatório de saúde mental do município. Né? A gente tinha um ambulatório específico de saúde mental antigamente,
que era conhecido como Casa Azul, ele ficava ali em frente ali o fórum, a Câmara dos Vereadores, mais ou menos, e se desfez, né? O ambulatório de saúde mental passou a compor o ambulatório municipal comum, né? Como é composto hoje, lá atrás do pronto-socorro, né? Junto com todo o atendimento ambulatorial do município. Mas a gente quer, na nossa proposta, Sandra, criar o ambulatório de saúde mental, justamente porque a gente entende que o sofrimento ele também é parte de toda a vivência, né, do nosso município. O sofrimento vai estar lá, o sofrimento vai estar lá. E com o ambulatório, né, a gente pode atender casos mais rápidos, a gente pode atender crianças de forma mais rápida. A gente pode atender, por exemplo, aquela mãe que chega lá no CRAS desesperada, que está sem o alimento para os seus filhos, né? E a gente pode, não, vai lá, vamos lá no ambulatório, vamos, né? Vamos trabalhar um pouquinho essas emoções, essa subjetividade aí, e o CRAS, enquanto isso, vai dando aquele apoio assistencial que é necessário no primeiro momento, né? Então, a mãe está sofrendo lá, a família, né, o pai, ou seja lá quem for, está sofrendo lá pela falta do dinheiro, pela falta do lazer, pela falta da cultura, né? Porque a gente sabe que isso vem acontecendo no município. A gente tem propostas enormes para acabar com isso, né? Mas existe ainda, com o ambulatório de saúde mental, a gente pode atender, a gente pode desviar essas pessoas para esse atendimento mais específico para elas, minimizando o seu sofrimento. Eu acho que isso é muito importante. Os jovens e as crianças que precisam de tratamento mental ambulatorial, né, que não é indicação, não é um mandato do CAPS, né? O CAPS é para aquelas crianças que não vão sentar para falar sobre suas questões, né? Elas não dão conta disso, elas precisam de outro tipo de atendimento, né? Então, essas crianças, quando elas precisam, e adolescentes no município, elas estão procurando atendimento particulares. E, às vezes, quando a mãe não tem, né, recursos para pagar, fica sem. Fica sem. E a gente, infelizmente, Sandra, teve alguns casos aqui no município de suicídio de adolescentes, né? Eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? A gente passou pelo Setembro Amarelo aí, há mês atrás, mas a gente não viu, por exemplo, um movimento forte no nosso município para combater esses suicídios desse adolescente, né? Eu acho que é muito importante. O suicídio na adolescência, ela começou assim a aparecer de uma forma primeiro sorrateira, assim, em 2013 lá no Rio de Janeiro, pelo menos, e foi uma arrancada assim absurda. Eu era diretora na época, né? Eu fiquei 5 anos diretora do Heitor, é uma coisa absurda, assim, e é isso mesmo, são crianças que se cortam, que se mutilam, e acabam, muitas vezes, se matando, e não são crianças psicóticas, muitas vezes, tem casos em que há as duas coisas, mas às vezes não, é só uma questão de elaborar, de ter alguém que escute, que ela possa falar, né? Tem um turbilhão na cabeça de adolescente, a gente já foi adolescente, a gente sabe que não é uma fase fácil, né? É uma fase complexa, onde você está pensando muitas coisas ao mesmo tempo, onde não dá conta a cabeça de tanta coisa, né? E se não tem um lugar para elaborar isso, para falar sobre isso, vai tendo que eliminar a dor, né? Que é o que as meninas falam, é que o corte, a dor do corte, ela é para tapar a dor psíquica. Então, a pessoa prefere sentir aquela dor, que ela sente um alívio quando aquele sangue sai. É uma coisa grave, né? Assim, não é CAPSI, mas é assim. A gente até atende no CAPSI crianças com tentativas de suicídio e com automutilação, porque a gente considera casos, né, graves, né? E até a gente trabalha esses casos com outros recursos que a gente tem lá também, mas tem algumas que, né, se estabilizam e tudo mais, e seria indicativo que elas continuassem um tratamento quando elas saem do período mais crítico, mais grave, num ambulatório, né? Num ambulatório de saúde mental. Meu amigo Renato, tem alguns comentários ali que eu estou vendo que você está doido para lembrar. E depois eu queria fazer
Depois eu queria fazer um link com assistência social, exatamente disso que a gente está falando. Perfeito, perfeito. Então, já estamos chegando aí, já chegamos a 1h04 de live, né? O papo vai rolando, a gente vai falando quando a gente vê. E aí a gente colocou esse tema hoje, saúde mental e assistência social também, como a gente sempre acredita nesse trabalho intersetorial também, né? São duas áreas que em muitos momentos estão ali convergentes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também agora dessa área, tá? E eu começo com a pergunta da Carol Souza. Carol Souza, ela pergunta quais as propostas em relação à assistência social no município, particularmente em relação ao profissional de assistência social na área da saúde. E aí eu vou ler os outros comentários aqui, daqui a pouco a gente responde a Carol, né? A Janice Chaves colocou que, para mim, isso é um processo de eugenia social, quando a gente estava falando, né, da questão dos autistas, né, das escolas também que estavam querendo colocar, né, dividir, fazer uma escola só para pessoas especiais, né? Então eu concordo plenamente com a Janice, né? A eugenia na sua forma mais concreta possível, né? Muito visível. Começou, né, Gil? Oi? Foi assim que começou. Exato. O Tiago Valadares, muito bem, professor Diogo. A Silvia Altuori, ela colocou, eu acho que eram palmas, alguma coisa assim, só que não aparece aqui pra gente no coraçõezinhos. Então a Silvia, que é filha da Sandra, né? É uma cantora aí da nova geração da música, cantora compositora também, multi-instrumentista, né? Então é um prazer que tenhamos pessoas assim que estão começando a sua carreira artística, apesar que eu acho que já tem uma carreira já há um tempo, né? Mas agora essa carreira aí aparecendo no YouTube com muita frequência, então muito bom ter você aí, Silvia. E só uma palavrinha antes, Silvia, aquele seu vídeo cantando Belchior é o que me deixa mais feliz, porque eu sou um dos grandes fãs do Belchior. Então, obrigado por aquela arte maravilhosa. O Roberto colocou boa noite, né, aí pra gente, Roberto César, que é do Sindicato dos Profissionais de Combate, que está querendo, né, dessa comissão pró-sindicato dos profissionais aí de combate dos agentes de endemias e agentes de saúde da cidade. Nós nos reunimos com ele na última semana, né? Ele está indo atrás de todos os candidatos, né, para que assumam compromissos com essa comissão, que futuramente vai virar um sindicato, né? Então, mais um abraço aí para o Roberto e obrigado pela participação. Carlos Afonso Soares comenta: Renato, que diriam os portadores de transtornos mentais sobre os políticos aldeenses, muambeiros processados por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, inelegíveis que lançam seu parentes, etc. É tudo isso que faz com que a cidade continue a estar nesse patamar que a gente está falando aqui, infelizmente, né? Com diversas áreas com deficiência, com problemas, e por conta dessa velha política que vem com uma cara nova agora, né, tentando virar uma cara nova, como a Sandra falou, só que por trás os velhos lobos se mantêm ali sempre colocando as suas novas marionetes. E a gente está longe disso, a gente está fora disso, a gente constrói uma política independente, coerente, sem dinheiro de empresários, é a campanha do tostão contra o milhão, né, que a gente fala. E a Silvia comentou novamente, acho que com aplausos dessa vez. A Juliana Rodrigues: boa noite. Precisamos de uma grande equipe para auxílio nas escolas urgentes, para ter um melhor desenvolvimento escolar na saúde mental, com certeza, que a gente falou, esse trabalho intersetorial, né, de fazer a prevenção, de ter esse trabalho em conjunto com as escolas, com as unidades escolares, né, a Secretaria de Educação ter também essa visão, né, de poder chegar antes de um transtorno maior, de um problema maior, né, para a gente estar combatendo desde o seu início, desde o seu foco.
A Silvia perguntou sobre cultura. Silvia, eu posso até responder rapidinho daqui a pouco, mas hoje é sobre saúde mental e assistência social. Mas nós fizemos a última live, né, Isso. Diogo? A última live nossa foi exatamente sobre educação e cultura, tá? Então nós temos Assista diversos lá, projetos. Silvia. Assiste lá a nossa live da última semana na minha página, tá? Que você vai encontrar algumas propostas sobre a cultura. O Tiago botou que é muito bacana saber que o pessoal tem um vice com essa sensibilidade e carinho por essa área da saúde mental. Aprendemos muito aqui. O Armando, como é importante se preocupar com o outro, basta se colocar no lugar dele, né? O trabalho de empatia, se ter empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E a Silvia agradeceu aí, muito obrigado, falou que beleza, né? Espero que você possa ver aí, mas inbox, Silvia, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer contribuição, porque a gente também adora contribuições, né? Queremos ouvir a população, queremos governar dessa forma. Então, se você quiser me mandar mensagem no inbox lá, perguntando, contribuindo, é só mandar, tá bom? Bom, a Sofia Calderano também, né? Quase que eu pulei aqui. Também fez aí eu não sei se foram palmas, não sei se foram corações, mas foram palmas. Então, Sofia, obrigado pela participação. Bom, dando continuidade, então, vou passar aí para o meu co-prefeito, Diogo, para a área da assistência social, Diogão, para a gente responder a pergunta da Carol Souza, né? Quais são aí as nossas propostas em relação a essa área? E aí você fala, eu comento e a gente vai conversando, a Sandra também, que tem muito a contribuir. Carol, é muito importante que a gente inicie o trabalho da assistência social, primeiramente, com a valorização do profissional da assistência social, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente precisa valorizar esse profissional. E quando eu falo de valorizar, eu não estou falando só de remuneração, não, né? Eu estou falando de dar subsídios, estou falando de dar infraestrutura para que esse profissional possa trabalhar. A Sandra falou muito bem que muitas vezes ela precisa, lá no CAPCI, de um carro, né? Assim como a assistência social também. Vamos lá, nós temos um município com 106 mil habitantes, mais ou menos. E uma área gigantesca, porque quem acha que São Pedro é só essa passagem aqui, esse centro, está muito equivocado, porque São Pedro é muito grande, né? Tem uma área rural enorme, né? E que há muitos moradores nessa área rural, né? Eu falo de área rural, eu estou falando de Alecrim, estou falando de Três Vendas, estou falando de Cruz, Rachado. Pau Rachado, enfim, área gigantesca, Mudou o né? nome de Pau Rachado agora, né? Ah, é? Tem que ver qual é o nome que virou agora. Não é mais Pau Rachado, mas desculpa, continua. Tudo bem. Então a gente tem que primeiro dar infraestrutura para esses trabalhadores, né? Que a gente tem hoje no município apenas 7 CRAs. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Nós temos apenas 7, ou seja, nós temos só 7 dispositivos para trabalhar com 106 mil habitantes. Eu acho que isso é um trabalho impossível de se fazer, né? 7 dispositivos de referência para trabalhar com 106 mil habitantes é muito pouco. Se a gente considerar que cada dispositivo de CRAS ele tem ali, em média, 5 técnicos, né? Mais alguns oficineiros, né? A gente tem ali mais ou menos 8 trabalhadores para atender uma população gigante. Para você ter exemplo, por exemplo, o CRAS da Rua do Fogo, ele pega a metade da flecheira e vai descendo pela Rua do Fogo, Cruz, Três Vendas e vai indo embora. Toda aquela área que vai rural, né? Ele pega um pouquinho ali da flecheira e segue, é tudo CRAS da Rua do Fogo. Se você conhece um pouquinho de São Pedro, você vai saber que aquela área é uma área enorme e que existem muitas famílias lá. E aí eu pergunto, será que um CRAS ali vai dar conta de toda essa população? Outra pergunta,
como que essa população que mora, por exemplo, em Três Vendas é lá no fim da área rural do município, mais ou menos. Como que essa família que mora lá em Três Vendas vai conseguir assistência lá no CRAS da Rua do Fogo? Fora que o transporte nessa área é um transporte precário demais. O transporte passa lá de 2 em 2 horas, ou de 4 em 4 horas. Então, uma família tem que sair lá da Três Ventos para ter o atendimento na Rua do Fogo e depois voltar para casa, porque só existe um carro nos CRAs. E esse carro, ele fica de revezamento em cada CRAS. Então, por exemplo, esse carro, eu não sei se é por semana, como é que é feito esse revezamento, mas na época que eu estava ali trabalhando fortemente com os CRAs, era feito por semana. Então, ficava um carro uma semana para um CRAs, para outra semana no outro CRAs, na outra semana no outro CRAs. Então, por exemplo, você ficava 6 semanas sem atendimento desse carro a essa família. Então, é muito difícil o profissional da saúde, da assistência social, desculpe, trabalhar, dar assistência à família. E, às vezes, são coisas urgentes que precisam ser tratadas de forma mais emergencial. Então, nossa primeira proposta é valorizar esse profissional, trabalhando a infraestrutura, né, da assistência social, né, aumentando principalmente o número de CRAs no município, né, que eu acho que isso é importante, e distribuindo melhor a abrangência de cada CRAs. Né? A gente precisa distribuir melhor isso. Como é que está essa abrangência? Né? Eu acho que esse é o fator mais importante. Né? E aí a gente tem outras questões. Né? O que eu queria até fazer a ponte, como eu estava falando com o Renato, né, antes dele ler os comentários, era sobre, por exemplo, o PET. O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Né? E aí você fala, mas isso tem aqui em São Pedro? Tem. Tem aqui em São Pedro. Né? A gente vindo, por exemplo, da gráfica, eu e Renato, na minha moto, coitada da minha moto, aguentando quase 200 quilos, que eu estou gordinho. Renato não, Renato está magro, mas eu estou gordinho. Né? Aguentando quase 200 quilos, a gente parou no sinal, está lá uma criança, um adolescente ali, vendendo as balinhas ali no sinal, aqui no centro de São Pedro. Tem dessa. Então, existe isso. Né? Então, a gente precisa assegurar que essas crianças estejam inseridas nesse programa, no PET, que é muito importante. E para que isso aconteça, a gente precisa fortalecer os dispositivos da assistência social. Não só os CRAs, mas os CREAs também, porque isso já é vulnerabilidade social. Então, tem muitas questões que a gente precisa falar, e se eu vou ficar falando aqui, eu vou falar muito, Renato. Não, isso tudo que a gente está falando está dentro do nosso plano de governo, né? Para garantir também toda essa construção de políticas públicas voltadas para essas pessoas. Então, a gente cita no nosso programa de governo construção de CRAs, aumento do número de CREAs também. A gente tem que falar de abrigo, né? De abrigos para as pessoas, a população de rua do nosso município aumentou muito nessa pandemia. Nós estamos tendo diversas questões com esse ponto, né, da população de rua, e nós temos que tratar essas pessoas com muito respeito e dar dignidade para essas pessoas. As pessoas que moram na rua não podem ser marginalizadas como comumente são. Então nós temos que também ter um trabalho muito voltado ao acolhimento dessas pessoas. Né? Quando a gente fala dessas áreas, a gente tem que falar em acolhimento, né, de tratamento humanizado. Então, a gente tem que criar uma política intersetorial também para essa população de situação de rua, para essas crianças, para esses adolescentes que a gente está citando, né? E incluir, né, essas crianças e adolescentes de situação de rua nesse projeto aí do PET, nesse programa, né, do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Não tem como a gente não tratar sobre essas questões. A cidade está aumentando drasticamente, de uma forma, inclusive, muito desregulada, né? Muito
um aumento de número de pessoas que vêm para cá e as políticas públicas não estão acompanhando esse aumento. Né? Então, a população de rua aumenta também, as questões da saúde mental aumentam, como a gente já tinha falado, e, obviamente, a assistência social fica cada vez com maior quantidade de trabalho. Então, nós temos que implementar também concurso público para esses profissionais, para aumentar o número de profissionais nessa área, convocar, né, esses profissionais, não só fazer o concurso público, mas convocar, porque São Pedro Aldeia tem essa mania, né, de fazer concurso e não convocar os profissionais que passam na área, né? Porque também trabalha nessa área com a questão do assistencialismo, e é muito diferente o assistencialismo do que a gente está querendo propor dentro da assistência social, né? Os políticos, quando pegam isso, eles fazem estragos, né? E colocam ali os seus eleitores, colocam ali pessoas que têm um vínculo quase que comum à vida deles para que eles possam votar, e a gente não quer isso. A gente quer dar autonomia ao profissional. O profissional ele tem que ser autônomo no seu desempenho de trabalho, no seu local. Ele tem que ser livre para o seu pensamento político também. Né? A gente não está aqui falando de profissionais que têm que concordar com o nosso governo. A gente tem que dialogar. Né? Então, a gente tem que dar liberdade para essas pessoas. E é importante deixar claro que o secretário ou a secretária dessa área, como é da saúde, da educação, de todas as áreas do nosso município, serão secretários escolhidos com os servidores desta pasta. Então, é muito importante deixar isso claro, que nós queremos dialogar junto aos servidores dessa área, qual será o secretário ou a secretária da área, né? Não ser também uma imposição. E trabalhar, mais uma vez falando, não podemos esquecer dos conselhos, né? Convocar sempre aí as pessoas que participam dos conselhos para estar dialogando, os sindicatos. Nós temos muito respeito por esses profissionais que lutam, né, por toda a sua condição, pelos seus direitos e pelos direitos das outras pessoas também. Porque quando se luta pelo direito do trabalhador naquela área, também está se lutando pelo direito das pessoas que são assistidas pela assistência social e pelas pessoas que são assistidas pela saúde mental. Renato, eu e queria fazer uma Sandrinha pergunta também, se quiser contribuir. Isso, faz aí. Eu queria fazer uma pergunta para a Sandra, porque, Sandra, a gente está falando de assistência social e a gente sabe que aqui no município existe um abrigo de crianças, né? E existe o abrigo de adolescentes também, né? E há uma interseção muito grande do trabalho do CAPSI com esses abrigos. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, as crianças que estão nos abrigos e estão apresentando alguma questão de sofrimento mental, a gente tem atendido no CAPSI, sim. O CAPSI é bem presente nesses abrigos, atendendo essas meninas e meninos, sempre estão lá. A gente conversa, faz roda de conversa, eles trazem as questões deles, a gente está muito presente. É claro que é isso, né? Falta equipe. Eu acho que na assistência social, até fazendo uma ponte com as duas coisas, que eu estou falando, né, que eu acho que falta mão de obra, né? Falta gente trabalhando no CAPSI, mas eu acho que na assistência social o grande ouro é pessoal, né? É pessoal. É ter gente lá trabalhando, né? Você está dizendo, né? O São Pedro da Aldeia é muito maior do que a gente olha quando entra na cidade, né? Precisa ter gente para ir nessas casas, né? É um trabalho capilar, né? Não é um trabalho longe, né? Precisa estar lá. O CAPSI também. Nos abrigos, sim, apresentam crianças com problemas, né? Enfim, é difícil uma criança que foi parar no abrigo por alguma razão, né? Foi tirado da sua família, tem uma história triste por conta disso, não está com algum sofrimento mental, né? Assim, é difícil, né? Não ser um sofrimento, um acontecimento desse na vida de um jovem. Então, a gente procura dar todo o apoio possível para essas crianças e adolescentes. É muito importante falar isso.
ideal seria que a gente tivesse mais trabalhadores para poder estar mais perto, mais junto deles. Mas a gente tem feito sim. E é muito importante falar disso, Sandra, porque recentemente nós fomos procurados pelo representante do Conselho Tutelar, né, Renato? Para que ele. Foi essa semana, né? Eu acho que e eu a estou com um documento aqui. recebeu do Conselheiro Tutelar, né, algumas observações para o trabalho do Conselho Tutelar no município, né? E que eles fizeram para a gente teve uma reunião com esse representante do Conselho Tutelar, a qual ele entregou esse documento e a gente pôde estudar um pouquinho ali e ouvir as demandas. Ó, o Renato está mostrando aí, ó, o documento que foi entregue pelo conselheiro tutelar, e ele contou exatamente uma experiência que ele teve que levar uma criança recém-nascida para o abrigo, né, daqui de São Pedro da Aldeia. E o quanto isso gera sofrimento, não só para a criança, mas também para a mãe. Né? E aí ele falou assim, poxa, a mãe ficou lá no hospital, né, sem atendimento, sem ninguém para dar suporte para ela. Né? E como é que vai ficar essa mãe depois? Então, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de sofrimento, mas a gente está falando de criança e adulto também que precisam desse amparo, não é isso? E eu acho que isso tem muito a ver com a rede. Né? O que acontece é que precisa ter um olhar para isso. Né? O hospital precisa saber que existe, se existe, um ambulatório, ou que existe um CAPS adulto, ou que existe um CAPS infantil, que ele pode estar entrando em contato. Lá, eu posso falar isso mais do trabalho lá do Rio, por exemplo, a unidade de emergência da área que eu trabalhava, que é a 33, né, a área de Madureira e Irajá, da última vez, da penúltima vez, né, da última vez já era o Pinel. Se chegava uma criança lá, era da minha área, né, que era 33, imediatamente eles entravam em contato comigo. Essa relação entre os serviços, e aqui é uma cidade tão pequena, né, assim, é possível fazer isso bem feito. É possível que todos os profissionais hajam reuniões com diretores de hospital, junto com os CAPs, os CAPSIS, os ambulatórios, para criar protocolos de atenção, de atendimento nesses momentos. Né? Tem uma mulher sofrendo lá, né? Assim, às vezes tem a psicóloga do hospital que dá conta, mas ela vê que não é um caso mais delicado, que precisa de um atendimento. Então, ela já tem um protocolo do que fazer, quem procurar, para onde ligar, né? Assim, eu acho isso muito importante, tecer essa rede, né, entre os dispositivos, porque assim a gente funciona junto e é mais eficaz, né? Não sobrecarrega e nem puxa para alguém que também não sabe o que fazer, né? Coitado de uma pessoa que está lá no hospital, enfermeiro, né? E é uma pessoa empática e tem empatia, né? O que eu faço com isso? Né? Não sabe? Então, tendo um protocolo, tendo reuniões intersetoriais dentro de uma prefeitura, você consegue estabelecer uma relação entre os serviços que é muito bom para a população, muito potente para o atendimento e muito bom, muito benéfico para o atendimento da população. Né? E, Sandra, você trocou no assunto que eu acho muito importante, quando você fala de reuniões intersetoriais, né? Quando a gente consegue unir, né, educação, assistência social, saúde, trabalho, né, que são áreas que são importantes para a população e minimizam o seu sofrimento, né? Por exemplo, quando a pessoa quando ela consegue trabalhar e ter o sustento da sua casa, isso minimiza o seu sofrimento demais. Né? Quando ela consegue sair na rua e perceber que o seu esgoto está sendo coletado, que se a rua não está toda esburacada, né? Que ele consegue passar com o seu carro, com a sua motocicleta ou com a sua bicicleta, ou até mesmo a pé e não sujar todo o seu uniforme de trabalho. Né? Eu estou falando disso porque me veio à cabeça agora de quanto as minhas alunas e alunos lá do Feliciano Sodré, eles falavam para mim, professor, eu venho com outra roupa até chegar no asfalto. Quando chega no asfalto, eu coloco o meu sapato da escola, porque senão vai sujar tudo.
Diogo, minha rua não tem asfalto. A minha também não. Comum na cidade, comum na cidade. Não tem asfalto. Ele, o asfalto acaba a alguns quarteirões lá para baixo. Não tem asfalto. É parque. E se demore, está como asfaltada, hein? Se demore, está como asfaltada. Tem muita rua na cidade que está como asfaltada, só que não tem asfalto. Isso eu não sei. Pois é. Tem, não tem. Então, assim, essa chuvinha que deu hoje aí, buracou tudo. Daqui a pouco vai estar uma buraqueira danada aqui na minha rua. Mas é assim, então, assim, isso tudo gera sofrimento, né, para as pessoas. Né? E está diretamente ligado a esse trabalho territorial que é preciso. De modo também, né, Diogo? Tomo de modo também, né? Nem fala. Nem fala. Né? E precisa, eu acho, Sandra, fala, meu amigo. Não, estou ouvindo. Eu acho, Sandra, que assim, o que precisa fazer é ter vontade, sabe? Eu acho que é ter vontade, é ter esse olhar para a população, é ter essa vontade de fazer pelo outro, é ter essa vontade de entender que o gestor público é para o público, né? Não é para o seu enriquecimento, não é para a sua melhoria de vida, é por isso que... Pois é. E é por isso que uma das nossas maiores propostas é exatamente reduzir o trabalho, o salário do prefeito, o salário do vice-prefeito e o salário dos secretários e dos vereadores. A gente acha inadmissível que no município, onde a renda média do cidadão é de mais ou menos R$ 1.500 a R$ 2.000, um prefeito ganhar R$ 18.000. É muito distante da realidade. Então, a nossa proposta é reduzir pelo menos aí em 60% esse salário. A gente entende que um salário de R$ 6.000 para o prefeito já está ótimo para a nossa cidade. Não precisa ser de 18. Né? E com essa economia, a gente pode investir esse dinheiro em tanta coisa que vai minimizar o sofrimento das pessoas. Né? A gente pode investir, por exemplo, no saneamento básico, na manutenção das ruas, pavimentação das ruas. A gente pode investir na educação, a gente pode investir no servidor público. Desculpa, Diogo, mas o saneamento básico já ajuda, né, a não poluir a lagoa, né? Que é fonte de renda de vários habitantes aqui de São Pedro da Aldeia. Eu venho para São Pedro da Aldeia, eu só agora oficialmente morando, né, sou aldeense, mas eu já venho aqui desde os 11 anos de idade. E essa lagoa era transparente, gente. Era linda. Era uma coisa absurda de linda, sabe? Pô, camarão pra caramba, peixe pra caramba, um lugar maravilhoso para o turismo também. Então a cidade perde com isso. Falta de saneamento, né? Tem condomínio jogando esgoto in natura nessa lagoa. Né? Assim, não dá para ter saúde mental vendo uma lagoa linda de morrer, ficar desse jeito. Né? Assim, é claro, a gente fica mal, o pescador não vai ter peixe. É verdade. Para pegar doente. Para pegar esse gancho aí do que o Diogo falou, né, numa economia simples, tá? Desses 60% que a gente pode diminuir do salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, dos vereadores, a gente fez um cálculo simples, rápido. No mínimo, nós vamos ter uma economia de R$ 1.500.000 por ano. R$ 1.500.000 por ano. Só com a redução de salário de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. O vereador em São Pedro da Aldeia ganha R$ 11.000. Né? É um absurdo. Né? Só que nós temos que propor isso à Câmara, porque quem abaixa isso é a própria Câmara. E aí as pessoas perguntam, poxa, mas vocês não vão conseguir fazer isso é demagogia. Não, em outras cidades ocorreram, e aí a gente vai precisar da população. A gente vai precisar da população indo para a Câmara e fazendo força junto com a gente. Com essa Câmara dos Vereadores que vai entrar agora, né? E quem manda na Câmara não são os vereadores, quem manda na Câmara é a população.
Então a gente tem que deixar isso muito claro, né? E você falou aí da questão da lagoa, né? Nós vamos fazer, obviamente, uma live específica acerca do meio ambiente, mas é muito importante a gente falar sobre toda essa questão. O Vini Melo, que é um companheiro nosso, até candidato está aí presente, candidato a vereador também, né? Nos apoia aí muito, sempre conversando com a gente. Ele está muito ligado a essa área do meio ambiente, né? É conselheiro de meio ambiente da cidade, e a gente sempre troca muita ideia em relação a isso, né? Como também falamos sempre com a Madu, né? Que é do Salve a Lagoa, que é um projeto que tem na cidade. A Madu é uma companheira que sabe muito sobre essa área e ajuda muito a gente também no desenvolvimento disso. E a gente sabe que o consórcio Lago São João não cumpre com o mínimo que ele tem que fazer, né? E a gente não tem que fazer, tem que olhar e fazer um mapeamento de todas as valas negras que tem na cidade, de todos desse esgoto in natura que é jogado para a laguna, e a gente tem que começar a modificar isso. Mas aí, em uma live de meio ambiente, a gente fala melhor sobre essa questão, né? Mas isso está ligado diretamente à saúde mental, porque, como a Sandra colocou, muita gente vive da laguna. E aí, quando você vive de uma laguna que está suja, que não te dá aquilo que poderia te dar, você também pode ter problemas em outras áreas, e a saúde mental está ligada diretamente nisso, né? Né? Exatamente. Alguns comentários para a gente ir fechando, porque já temos 1h35 de live. A gente sempre faz assim 1h30, 1h40 mesmo, porque senão fica muito longo também, cansativo. Mas eu acho que deu para a gente falar bastante. Mas aí o Vini Melo colocou boa noite, cheguei atrasado hoje, não tem problema, Vini, o que importa é que você está presente. O Antônio Carlos de Farias Martins, Carlão, estou com vocês, parabéns, obrigado. É meu tio. Renovação e novas ideias. Obrigado, Carlão. Vini Melo, é necessária a viabilização de um turno noturno para o CREAS no sistema rotativo e com as devidas horas extras, pois essa população de rua só ficam nitidamente visível no período da noite, na maioria das vezes. É quando as pessoas conseguem enxergar, né? Como existe uma população de rua na nossa cidade, né? A Janice, essa paixão do Diogo é contagiante, bom de ouvir e ouvir. Muito bom. O Roberto, isso aí, reduz os salários fora da realidade e implementa o plano de cargos, carreiras e salários. Perfeito, Roberto, essa é a ideia. Armando, saneamento básico era na Europa, meta do século XIX, e aqui hoje ainda não temos, né, nem metade do que a gente gostaria de ter. Nosso país em si é um país com muitos problemas em relação a isso. A Janice, eu falei isso no grupo essa semana, Renato. Condomínios que jogam esgoto in natura na lagoa, né? Na laguna, né? A gente chama comumente de lagoa, é uma laguna, né? O Roberto, os servidores sofrem. O Armando, no Brasil, século XXI, nem 50%. Eu nem tinha visto o comentário, é exatamente o que eu falei. Verdadeiro tiro no pé para a saúde e turismo para o município. Também tem isso, né? A gente pode falar, inclusive quando a gente falar da live de meio ambiente, nós queremos falar sobre turismo junto. Vai ser uma live de turismo e meio ambiente. O Vini Melo coloca tanto o consórcio Lagos São João quanto o comitê de bacias, 2 órgãos que deveriam fiscalizar a concessionária Prolagos. E a Janice, não para agora não, os assuntos merecem um pouco mais de tempo para sabermos as realidades da aldeia. Vini Melo, se nossa candidatura chegar à Câmara, assumo o compromisso aqui de ser proponente da redução salarial. Aí, ó, o Vini Melo, que é um candidato a vereador, assumindo aí publicamente que, se eleito for, vai propor, né, na Câmara esse projeto de redução salarial muito importante para conseguirmos aí, primeiro que a gente está falando nacionalmente de uma reforma de servidores, um absurdo, né, uma reforma que vai destruir a vida de muitos servidores, porque coloca esses servidores, né, num trabalho que pode ser demitido, então tira a autonomia, a independência, né, desses servidores, porque o que o governo Bolsonaro pretende com isso não é reduzir os gastos, não, porque os gastos públicos do nosso país, se a gente for parar para ver,
faltam servidores públicos, a gente não tem a quantidade necessária. Então, esse debate é um fracasso, né? Quando, na verdade, a gente deveria que reduzir exatamente isso, fazer o papel de casa, reduzir o salário do prefeito, dos vereadores, dos secretários, dos deputados, dos seus assessores, do presidente e diversos outros salários da galera que está lá em cima. O gasto com a Câmara dos Deputados Federais e com a e com o Senado são gastos exorbitantes, absurdos, chegam a casa de bilhões de reais por ano. Então, a gente tem que rever isso também, né? E aí a gente, apesar da Janice ter colocado aí para não parar agora, né? Mas a gente começa também a se despedir. Nós temos muita coisa para falar, a gente sabe, né? Foi uma live, que colocou muita coisa aí para gente e ainda falta muita coisa para ser falada. Mas eu queria agradecer a presença do professor Diogo, a presença da Sandra Altuori, principalmente como nossa convidada. É um prazer enorme tê-la conosco aqui na live e tê-la conosco na nossa cidade, enquanto profissional da saúde mental, né, que traz com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, e quer implantar na cidade aí, nessa área, essa nova visão que se tem junto com a cultura, que daqui a pouquinho a gente vai saber, porque vai acontecer, assim esperamos, né? E no nosso governo, então, aí pode ter certeza que isso aí vai ter muito apoio do governo municipal. Eu me despeço aqui, jogo a bola para vocês se despedirem também. Obrigado aos que nos assistiram até agora, todas as pessoas que ficaram do início ao fim, ou que chegaram depois, ou que passaram um pouquinho e fizeram pergunta. Muito obrigado, boa noite, bom sábado. Semana que vem, então, fica o nosso compromisso com uma live, que talvez não seja no sábado, talvez seja na quinta-feira, porque a nossa convidada, a Marta, que é uma enfermeira da cidade, para a gente falar de saúde e aí numa questão das outras áreas da saúde, tá? Um beijo, obrigado, jogo a bola para vocês. Deixa eu me despedir então também. Antes, queria agradecer muito a Sandra também. Sandra, olha, parece que eu te conheço há muito tempo, Sandra. A impressão que me dá é que eu te conheço há muito tempo. Né? Aquela coisa de, né, de ideias, né? Não sei. A impressão que dá é que eu te conheço há muito tempo. Né? Como o Renato falou, foi uma live muito bacana. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Renato. Né? Tem muito mais coisa para a gente falar mesmo. Tem muitas parcerias que estão lá no nosso plano de governo. É parceria com o Ministério Público, é parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é parceria com o Conselho Regional de Psicologia. Tem tantos projetos que estão lá que a gente não conseguiu falar, né, aqui, mas que, se vocês quiserem saber, nos procurem. Né? Vão lá, mande a mensagem, vai no inbox, no Facebook, vai no direct no Instagram, procura a gente que a gente vai ter o maior prazer de discutir essas ideias com vocês. Se vocês tiverem outras propostas também, que tal isso? A gente adora ouvir isso, a gente adora debater, a gente está aqui sempre aberto ao debate, né? Porque a gente preza isso, a liberdade, né? A gente preza o sujeito em si e toda a sua capacidade que ele tem. Né? Então é isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sandra. Grande abraço. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Foi muito divertido, muito bom. Muito bom falar de saúde mental, né? Poder ampliar esse conceito e poder me comunicar também com a população de São Pedro, dizer que eu estou chegando na área e que eu voto 50. É isso aí. Dia 15 de novembro, então, votem 50, vote 50 para prefeito de São Pedro da Aldeia. E se tiverem em outras cidades, procurem o 50 da sua cidade, que eu tenho certeza que também é a melhor opção. Vamos fazer o 50, então? Todo mundo aí, vamos fazer o 50 para eu tirar um print aqui. Né? Deixa eu ver aqui a melhor posição. Pronto. Vou tirar um print. Somos 50. Pronto. Print tirado. 50. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.